Mas agora é o momento dentro do Bitcoin Bom Dia em que realizamos as entrevistas ao vivo. Já estamos em contato com a diretora da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Caxias do Sul, a Juliana Argenta Calone. Diretora, bom dia. Bom dia aos ouvintes. Muito obrigado por nos atender novamente numa segunda-feira pela manhã, mas é importante. Com certeza, acho que é um momento único, né, na vida de todos os cidadãos, né? Eu acho que, assim, a vacinação é algo esperado há tanto tempo por todos, né? E esse é o momento que a gente dá um start, na verdade, num grupo maior de pessoas. Então, eu acho bem importante, né, a gente estar falando sobre isso um pouquinho. Diretor, então, a vacinação de pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas inicia amanhã, terça-feira. O público-alvo aí será dividido em etapas e será necessário apresentar documentação que comprove a comorbidade. Uma das principais dúvidas que tem surgido ao longo das últimas edições aqui do programa é essa. Como é que eu vou comprovar, como é que vai ser comprovado se eu tenho comorbidade, que comorbidades serão aceitas, enfim. Para falar em linhas gerais, então, nesse início, como é que pretende ser essa etapa e essa questão, principalmente da documentação também. Isso, então eu acho importante a gente frisar, né? Primeiro, porque da relevância de vacinar esse grupo, né? A gente sabe que as comorbidades elas têm um impacto muito grande em saúde pública, principalmente em relação a quando a gente verifica, né? Que são essas comorbidades que levam, então, as pessoas à internação em hospitais, em UTIs e até mesmo em óbitos, né? É importante a gente salientar para a população também que a gente já tem um histórico de vacinar pessoas com comorbidades em relação à vacina da influenza, né? A vacina da influenza também é voltada para as pessoas com comorbidades e comorbidades muito semelhantes à vacina do Covid. Então, as pessoas já têm um certo conhecimento, né, de quais os documentos têm que ser levados, né, que é uma receita médica, um atestado médico, algo que comprove a comorbidade, a existência da comorbidade. Muito bem. Eu vou colocar na conversa agora, diretor, os meus colegas, o Ariel e o Corlatti, eles também têm questionamentos para fazer. Diretora Juliana, bom dia. Bom dia. A gente sabe de que quem está para ser vacinado está numa expectativa, numa ansiedade muito grande, né? E claro que a gente sabe também que o grupo agora são de pessoas com comorbidades. Muita gente me procura, conversa comigo na rua, pela rádio, aqui pela Bitcoin, perguntando na expectativa de mudança de faixa etária de idade. A partir de 59 anos para menos, que a gente sabe que agora vai fechar os 60 anos, tem depois o grupo de comorbidade. Essa expectativa, será que a gente pode informar essas pessoas que estão aguardando que ela possa ocorrer até o mês de junho, por aí, ou não? Essa possibilidade depende tudo de como vai chegar os novos lotes de vacinas. Isso, depende de dois fatores principais, né? Depende do número de pessoas a serem vacinadas e o quantitativo de doses enviadas para os municípios. O que acontece? O grupo de comorbidades, ele é um grupo, de certa forma, que a gente pouco conhece, né? Por quê? Porque os dados que a gente tem para quantificar o número de pessoas que são vacinadas são os números que nós temos da vacina da influenza. Só que a gente sabe que esse número é muito maior, até porque a vacina da influenza, ela também é disponibilizada na rede privada, então tem um certo público, né, com comorbidades, que acaba sendo vacinando, né, acaba se vacinando, desculpa, na rede privada. Então, o que a gente fez, né? A gente fez um segmento por idade, então 2 dias para vacinar 59 anos, 2 dias para vacinar nas faixas etárias 58 anos, para que se evite aglomerações. Mas talvez essa vacinação possa futuramente acelerar mais rapidamente, porque, como eu falei, né, a gente trabalha sempre com estimativas populacionais, né? A gente não tem um número exato de população, nós temos um número aproximado
né, a de pessoas acima de 60 anos ou mais, que nós tiramos do censo do IBGE lá de 2010, né? Eu acho que nesse ponto nós não erramos, né? Porque em nenhum momento as pessoas foram fazer vacina e ficaram sem, a não ser, claro, agora a segunda dose de Coronavac, que é um problema a nível nacional. Mas sempre quando o município lançou a estratégia, ele tinha vacinas para dar conta de toda ela, né? Claro, fizemos às vezes algumas prorrogações de tempo, como fizemos na semana passada, né? Que continuamos vacinando, então, os 60 anos ou mais, para garantir que toda a população acima de 60 estivesse vacinada, para nós podermos seguir as comorbidades. Mas, como eu falei, né, essa questão das comorbidades, ela é uma situação um pouco diferente, porque a gente trabalha assim, se estima que um X% da população tenha diabetes, se estima que um X% da população tenha hipertensão, se estima que um tanto por cento da população tem as outras comorbidades, e muitas vezes essas comorbidades se sobrepõem, né? Aquele que é hipertenso, ele é diabético também, às vezes ele é obeso também. Então, assim, é um mundo um pouco diferente. Mas a gente, claro, vai iniciar, né? Eu acho que a vacinação, ela é dinâmica e eu acho que ela tem que ser dinâmica, ela não pode ser uma coisa estanque, né? E a gente vai revendo as estratégias sempre com o objetivo de quê? De dar maior celeridade à vacinação. Muito bem. Ariel, questionamento? Bom dia, diretora. Bom dia. A grande dúvida das pessoas agora é se elas podem se vacinar e quando, né? E por mais que a gente tente colaborar, divulgando aí os dados que vêm da secretaria e os veículos de comunicação em geral, e o próprio município, a própria secretaria faz esse trabalho de divulgar a lista de comorbidades, essas informações não chegam a muita gente, por várias questões, né? Então, a título de orientação, quais são os canais que as pessoas podem recorrer, ou podem e devem recorrer, para saber se elas estão enquadradas na lista aí de 22 comorbidades fixadas aí pelo Ministério da Saúde, onde a pessoa se informa para saber se ela entra nesses grupos que podem ser vacinados agora? E também, assim, ó, nós temos um canal de comunicação, né, que é o 156 no município, mas, assim, as comorbidades, elas estão bem claras ali, né? O diabético, ele sabe que é diabético, quem tem problema pulmonar crônico, né, enfisema pulmonar e bronquite, a pessoa sabe que tem, fibroses, né, outras doenças, as pessoas sabem, mas nós também temos o canal de comunicação através do 156. O que é bem importante lembrar, né? Que no ato da vacinação, as pessoas vão ter que vão ter que ter um documento comprovando essa comorbidade, né? Uma receita médica, um atestado médico. E também frisar, né, que a gente, como você falou, todas as pessoas estão na expectativa de vacinação, mas, porém, a gente sabe, né, que o que causa o agravamento da doença, né, o que causa o número maior de internações, os óbitos, primeiro é a idade avançada e depois a idade e a comorbidade. E para que não haja aglomeração, né, nas unidades básicas de saúde, o município optou por segregar por idade. Quanto mais idade avançada, mais risco se tem, então a gente vai iniciar as comorbidades também pela questão da idade, como eu falei, né, para evitar aglomeração nos serviços de saúde. Muito bem. Diretora, segundo o Ministério da Saúde, entre sexta-feira e ontem, domingo, estão sendo disponibilizadas no Brasil 10,9 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, entre vacinas da Oxford, Coronavac, e na quinta-feira chegaram 1 milhão de doses da Pfizer. A minha dúvida em relação à vacina da Pfizer é que o Ministério da Saúde recomendou que fosse distribuída apenas para as capitais, devido à questão do armazenamento. Mas Caxias do Sul teria condições, porque daqui a pouco a vacina da Pfizer chega em maior quantidade, é uma aplicação em dose única. Essa justificativa das capitais em função do armazenamento se justifica? A gente vai ter condições de receber? Eu acho que assim, ó, na verdade o município sim, ele teria condições, tanto é que ele se habilitou para receber, só que a gente tem que pensar na questão que não é somente a logística do armazenamento, a questão envolve também, né, a questão do transporte. Então, assim, eu acredito que haja uma preferência pelas capitais
pela questão da logística em relação ao transporte, porque não só Caxias, né? Outros municípios do interior também teriam condições, mas a gente tem que, o Ministério avalia, né, a questão do transporte também, não somente o armazenamento. Mas no momento que vier em maior quantidade a vacina da Pfizer, vai ter que, como ser revista essa questão da logística, do transporte? A logística que eu digo é como o Estado entregaria até o município, né? Porque hoje qual é o nosso fluxo? Nós retiramos as vacinas na 5ª Coordenadoria Regional de Saúde. Então, sim, o município ele tem condições de retirar ali e armazenar. Mas a gente sabe que as vacinas chegam em Porto Alegre. E eu falo do fluxo de Porto Alegre para as regionais de saúde, né? Tem toda uma questão de transporte, enfim, adequado. Muito bem. Ariel, tem mais questionamento? Diretor, outra preocupação que tem se apresentado, ainda falando de vacinação, mas dos grupos que já foram atendidos, a senhora fez menção antes, é a falta da Coronavac para aplicação de segunda dose. Eu tive contato com uma pessoa no final de semana que me disse que fez, por exemplo, dia 2 de abril a primeira dose e ela não tem perspectiva de quando receberá a segunda e manifestou uma preocupação de quantas semanas pode haver de intervalo da primeira para a segunda dose. E eu trago essa preocupação porque, assim como ela atinge outras pessoas, naturalmente, né, por medo até de perder a eficácia da vacina. Então, duas questões nesse tema. Primeiro essa, né, objetiva, se há um prazo limite para recebimento de segunda dose para que a vacina continue eficaz, e quais são as perspectivas de recebimento. A gente sabe que tem a dificuldade aí do ingrediente farmacêutico ativo vindo da China para o Butantan seguir a produção, mas se vocês da Secretaria receberam alguma informação do Ministério da Saúde de quando devem estar supridos da Coronavac para aplicação da segunda dose e quanto falta para concluir a segunda dose? Isso, então, assim, é bem importante a sua pergunta, né? Ontem, até na imprensa a nível nacional, esse assunto foi exaustivamente falado. Então, o que acontece, né? Não se tem estudos específicos para a vacina do Coronavac, né? Qual seria o impacto do não recebimento da segunda dose no período estipulado pelo fabricante? Mas, assim, a gente tem experiência de outras vacinas do calendário nacional de imunizações, né? Que é composto por mais de uma dose. Nós temos a vacina antitetânica, que o seu calendário é composto por 3 doses. Nós temos a vacina da hepatite B, que o calendário é composto por 3 doses. Nós temos algumas vacinas do calendário da criança, né? Que é composto de mais de uma dose também. E o que se tem para essas outras vacinas, né? Mesmo que você não receba a segunda dose ou o reforço, mas nas vacinações de criança, no período estipulado pelo fabricante, que seria uma analogia ao não receber a segunda dose da vacina da Coronavac no período estipulado pelo fabricante, você não perde as doses anteriores e nem há necessidade, né, de você receber doses a mais por esse motivo. Na verdade, você completa o calendário, né? Completa o esquema vacinal assim que houver disponibilidade, né? O mais precocemente possível. Então, como é que Caxias está se organizando, né? A gente ainda não recebeu oficialmente nenhum comunicado, mas ontem também foi noticiado que o Ministério estaria entregando aos estados, né, algumas doses. E assim, o que o município pode fazer diante disso, né? Nós acelerarmos o processo de vacinação para essas pessoas que perderam a segunda dose no tempo estipulado. Então, a gente está discutindo estratégias para que essa vacina possa ser ofertada de uma maneira um pouco diferente do que foi ofertada, né? Até porque, assim, teve dias que nós fizemos apenas um drive-thru. Então, a gente está estudando, né, outros pontos de vacinação, como eu falei, né? Para que essa vacina, então, possa ser ofertada de uma maneira mais rápida para os usuários. Mas não há uma perspectiva de recebimento, não, diretor? Oficialmente ainda não. Diretora falou em drive-thru, a etapa para essa semana das comorbidades prevê as UBSs e as UBVs, não prevê drive-thru, é isso?
Isso, até porque assim, né? Você vacinar comorbidades, desculpa, ele é um processo um pouquinho mais demorado, porque você tem que analisar documentos, verificar receitas, atestados, né? Diferente de uma vacinação por idade que você simplesmente, né, verifica a data de nascimento. Então, em função disso, né, o município optou por ofertar a vacinação em todas as UBSs de saúde, né, com exceção da UBS São Vicente, ofertando mais pontos de vacinação também. É bem lembrar, né, bom lembrar que antes nós oferecemos a vacinação na modalidade drive-thru e nas unidades de horário estendido, né, que são 7 unidades básicas e interior. Hoje, então, com a vacinação em todas as UBSs, nós vamos estar ofertando 48 pontos de vacinação. Lembrando sempre que a unidade básica do São Vicente está exclusiva para atendimento assintomático de síndrome gripal. Muito bem. E quanto à questão do horário, é das 8 da manhã às 4 da tarde. Alguma recomendação para o pessoal chegar, não ter fila, não ter acúmulo de pessoas aguardando? Isso. Então, assim, como eu falei antes, né, reforçando mais uma vez, sempre quando nós lançamos uma estratégia, e nós falamos isso exaustivamente quando fazíamos a estratégia do drive-thru, né, utilizávamos, nós temos vacina suficiente para vacinar, né, dentro das projeções que o município fez, os 50 anos e 58. Então, assim, o que a gente orienta a população, né? Não há necessidade de todos irem para a fila de madrugada, né, para se vacinar no primeiro horário. A sala de vacina das UBS funcionam, né, reforçando, das 8 da manhã às 4 horas da tarde. Então, durante todo esse horário, haverá vacinação para esse público. Então, a gente fala mais uma vez, né? As pessoas estão ansiosas pela vacina, esperam isso há muito tempo, mas assim que não há essa necessidade. Uma última questão, Márcio, lembrei de uma. Sim, pode fazer, Ariel. Diretora, infelizmente a gente tem que falar disso porque a gente está no Brasil e sabemos como muitas vezes há pessoas que buscam até se aproveitar desse tipo de situação. Existe a comprovação necessária por receita médica, por atestado, laudo, né? E já há uma grande preocupação, por exemplo, com a possibilidade de falsificações, né? De atestados frios, aquela coisa que a gente sabe que acontece de várias formas no país. Vai haver algum tipo de conferência, por exemplo, cruzamento de dados com o sistema do SUS, alguma medida de precaução para evitar os fura-filas aí, oportunistas que venham a querer tirar proveito dessa condição? O que a gente sabe, né? Que toda receita médica ou atestado médico, ele deve vir assinado por um profissional médico, então, com o seu devido registro de identificação junto ao seu registro de classe. O que é importante, né? Toda essa documentação a unidade vai ter acesso e qualquer denúncia de fura-fila, o profissional que deu o atestado frio, digamos assim, poderá ser responsabilizado também, né? É importante frisar que sim, a pessoa que vacinou, né, ela tem o seu papel nesse processo, mas a pessoa, então, que forneceu um atestado frio também tem, né? Então, tudo isso ficará à disposição para investigação, caso haja uma denúncia. Muito bem. Diretora da Vigilância em Saúde, Juliana Argenta Calori, muito obrigado novamente pelos esclarecimentos. Qualquer coisa também pode nos repassar, que a gente ajuda a informar, enfim, essa semana. E bom trabalho aí essa semana, essa etapa da vacinação. Bom dia a todos, né? E nós, enquanto município, agradecemos pela disponibilidade, né, de levarmos a informação à comunidade caxiense.